Vou me esconder aqui um pouco, cara. Ficar assim escondendo, né? Tem pessoas que acham que tá se escondendo, não é assim? Coloca um paninho bem pequenininho e diz: eu tô escondido, Deus não tá me vendo. Saúde a todos com a paz do Senhor. Eu quero dizer que está enganado quem pensa assim, viu? Ninguém se esconde de Deus. É a mesma coisa de colocar um paninho desse aqui, ó, e pensar que está enganando a Deus. Ninguém engana a Deus, porque Deus tudo vê. E hoje nós vamos entender isso. Vê como é que está o som para mim aqui. Hoje nós vamos entender isso. Que um paninho desse, como muitos estão diante de Deus, com um paninho desse, ó, tá vendo a coroa da cabeça, tá vendo o corpo inteiro, e nada que nós venhamos a fazer atrás desse paninho, os olhos de Deus atravessam isso tudo, tá? É isso que você e eu temos que entender. Que Deus tudo está vendo. Mas pastor, aquele negócio que eu fiz escondido lá na beira do rio, e aquele outro que eu fiz lá no motel tal, eu já me arrependi, mas não confessou. Se confessar, a Bíblia diz que nós teremos sim perdão de todas as nossas transgressões. Mas caso contrário, se não passar por esse processo, viu, cabeçudo? Você e eu não vamos de maneira nenhuma ficar oculto. Nada fica oculto diante de Deus. Não é um paninho desse tamanho que vai... Eu estou atrás desse paninho, eu vou esconder. Não esconde, ninguém se esconde. Não esconde aquela coisinha cabeluda que está lá atrás, lá. Mas faz muito tempo, pastor. Deus nem lembra disso. Olha aí você enganado. Há um ditado que diz que nós, quando nos dirigimos a Deus com essa esperteza, estamos mentindo para nós mesmos. Mentir para nós mesmos. Sabendo que os olhos de Deus contemplam tudo que nós fazemos. Vamos para a palavra, para não tomar muito tempo. Saúde a todos de novo, com a paz do Senhor. Sei que a palavra que eu vou dizer aqui muitos não gostam, mas eu tenho que falar. Isso aqui não é para quem gosta, é para quem quer ir para o céu, né? Existe toda essa diferença. Ir para o céu é renúncia. Ir para o céu é nós confessarmos diante de Deus todas as nossas falhas. Bate nesse... aqui. Aí ele não sobe para entrar no comentário. Deixa eu ver aqui. Toda noite essa dor de cabeça. Mas é assim mesmo. Vamos lá até... Agora vai. Ele trava aqui que não vai. Então, irmãos, não adianta esse paninho aqui, ó. Não pode encobrir. O olhar de Deus é tão penetrante que Ele conhece o fundo do mar, nos mínimos detalhes, até mesmo os maiores segredos que o mar carrega. E isso é bíblico, que Ele conhece. Nada escapa dos olhos de Deus. Vocês estão entendendo? É nada. Por mais oculto que esteja, Deus sabe exatamente aonde está. A minha falha, a tua falha, as nossas falhas. Deus nos olha todos os dias e Ele contempla as nossas falhas. Ele vê. Ele espera você e eu. Por isso que Deus é bom. Deus é tão bom que Ele sabe até dos nossos pensamentos. Vocês sabiam que o diabo não pode, nem tem autoridade para saber o que nós pensamos? Mas Deus sabe. Segunda Crônica, vamos entender isso melhor? Segunda Crônica 16 e versículo 9. Segunda Crônicas, capítulo 16 e versículo 9 diz assim: afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso,
para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto existe como um louco. Nisto agiste como um louco, né? Um insensato. Por isto, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. É a palavra. Ah, pastor, mas para mim não tô. Pode ir embora. Isso aqui é para crente, viu? 2 Crônica 16, versículo 9, vou ler de novo. Afinal, quanto ao Senhor, seus olhos contemplam toda a terra para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isto, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Todavia, aquele que não anda segundo o propósito, a vontade de Deus, é certo que ele ou ela, ou nós, passaremos sim por um vitupério, por um ajuste, uma saia apertada, né? De Deus. Deus, ele contempla tudo, até as maneiras que nós estamos agindo. Cuidado com a maneira que você e eu estamos agindo. Porque lá do céu, o Senhor está nos vendo. Talvez tenha aquele cidadão que engana a esposa há anos. Ou a esposa, né, que hoje está bem temperado isso aí. E pensa, ele não sabe, ela não sabe. Mas Deus lá de cima diz, eu sei. E vai ser exatamente isso aí. E vai separar a minha graça da tua vida. Por isso que os seus olhos contemplam toda a terra. Ele não está dizendo que vê só nós, mas ele vê todos, sem exceção. Ainda diz que ele é poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. O que é um coração plenamente dele? É um coração que renunciou tudo. E diz, eu vivo para Cristo. Cristo está em mim e eu procuro estar debaixo do olhar dele, aprovado por ele. Muitos de nós não somos aprovados por Deus pelas coisitas que nós fazemos, coisas que parecem ser insignificantes. Eu sempre falo aqui que não vai ser pecado grandão, não é que não existe pecado. Pecado é pecado. A consequência de pecado é que é diferente. Tem aquele pecado inconsciente. E tem aquele pecado que tem direção. A pessoa peca porque gosta. Peca porque é mal intencionado. Peca porque tem desejo de pecar. E por isso alguns se esforçam, não é assim? Para continuar pecando. Mas os olhos de Deus, ele está vendo todos que são insensatos. Ele está me vendo, está te vendo. Então cuide, venhamos nós a nos cuidarmos todos os dias, para que um dia Deus não apareça na nossa frente e nos mostre os nossos erros. Olha aqui porque você não vai. A insensatez, o insensato, ele sempre age fora dos padrões que agrada a Deus. Mas, por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. É a Bíblia que está falando em 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9. Que a insensatez nossa, a nossa maneira de agir, pode nos gerar uma consequência muito séria diante de Deus. Sei que o que eu falo é um pouco chato. Eu não estou aqui dizendo, olha, receba isso, receba aquilo. Mas o que eu estou falando são coisas que a maioria dos pastores não falam mais sobre isso, porque ninguém vai ovacionar ele, né? Nossa, que palavra, não é assim? Muitos são os pastores que hoje estão entrando nessa parte de loucos insensatos que não querem dar à igreja a comida necessária para que eles se tornem fortes, vigorosos, vivos diante de Deus.
Ao contrário, está dando aí uma comidinha qualquer para a igreja, desde que a igreja esteja glorificando e evacionando a vida dele, está tudo certo. Mas nunca fala de que os olhos do Senhor estão com... Às vezes até usa isso, olha, Deus está vendo o seu sofrimento, mas também está vendo a nossa desobediência. É muito fácil chegar na igreja e chegar e dizer a Deus está vendo o seu sofrimento. O que vai dar de pessoas com a carinha de chororô, não é assim? Mas vai ver, a maioria dos nossos sofrimentos foram nós mesmos que causamos eles. É a consequência da nossa insensatez, da nossa desobediência, da nossa insistência em contrariar a Deus. Pastor, mas só tem uma palavra tão chata. Não tem aí um receba, não. Esse está no canal errado, tá? Aqui você não recebe nada, não. Aqui tu busca. Porque a ordem de Deus é nós buscarmos. Aonde está o nosso maior tesouro aqui na terra? A Bíblia. Busca dentro dela que você encontra. Encontra solução para tudo. Então a palavra diz que os seus olhos contemplam toda a terra. Lá em 2 Crônica, capítulo 16, versículo 9. Para revelar-se poderoso para com aqueles cujo coração é plenamente dele. Nisto agiste como um louco, um insensato. Por isso, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas. Tem pessoas que pensam, Deus vai cobrar dele só. Não, irmãos. Por isso que a palavra diz, desde agora terás que enfrentar muitas batalhas por questão do nosso egoísmo, da nossa desobediência. É na terra que a gente começa a pagar. É na terra porque Deus te ama, me ama. E por isso, por Ele nos amar, Ele requer, aleluia. Ele cobra. Porque se Ele te cobra, porque Ele sabe um projeto enorme que Ele tem na tua vida e na minha vida. Então, 2 Crônica deixa muito claro que o Senhor é poderoso. Ele vê tudo. E Ele vê também o coração que é plenamente dele, que é voltado para as coisas dele, que tem um alvo, que vive sob a direção dele. Vamos para Hebreus capítulo 4, versículo 16, que eu não vou tomar muito tempo. Depois você mastiga isso, viu? E não há, Hebreus 4 e 13, versículo 4, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma incógnita aos olhos de Deus. Absolutamente tudo está descoberto e às claras diante daquele a quem deveremos prestar conta. Viu como é a palavra? Não é pastor Zé Carlos que é chato. É nós que muitas vezes não procuramos entender que tem essa parte da Bíblia que poucos estão querendo ler. Essa palavra é chata. Quando diz que a palavra é para obedecer. Esse trabalho que eu faço aqui, ele é um trabalho voltado para nós abrirmos os nossos olhos, para nós nos posicionarmos no caminho certinho como Deus quer. Então por isso a palavra diz, não há criatura alguma incógnita, né? Aos olhos de Deus. O que é? Encoberto. Ou que se esconda de Deus, não tem como. Adão tentou fazer isso, lembra? Depois que ele come lá o fruto proibido, a Bíblia vai nos revelar que Adão tentou se esconder de Deus. Foi a pior besteira que ele fez. Porque para Deus não existe esconderijo que Ele não te encontre e me encontre. Então por isso não há pessoa incógnita, né, aos olhos de Deus, que está absolutamente, né, atrás de uma proteçãozinha. É a mesma coisa você colocar esse paninho, colocou na testa, mesma coisa. Deus está vendo o teu corpo, está vendo tudo. E esse paninho não impede dos olhos de Deus penetrar por trás dele.
Isso é que muitos não compreendem. Os olhos de Deus estão em todo lugar. Ele está na minha vida, na tua vida, no coração do necessitado, lá na mão do médico, lá naquele que está sendo medicado, aquele que está fazendo uma cirurgia, aquele que está passando por uma cirurgia, aquele que está lá na UTI dizendo ao amanhã, ele não, os olhos de Deus estão lá. O amanhã pertence a ele, ele diz, eu sou Deus, que arranco qualquer um, que dá lugar plenamente, ter o coração cheio da minha vontade. Eu mesmo já estive morto algumas vezes. Não morto, assim, dos médicos dizer, esse aí não amanhece. Mas os olhos de Deus estavam lá. E continua até os dias de hoje, em qualquer vida, por mais distante que ele esteja, nos confins da terra, Deus está lá. Se ele dá lugar, Deus fala, Deus responde. E o que mais Deus se preocupa nesses dias é que a nossa desobediência está cada vez maior. Então os olhos dele não há ninguém seguro. E diz, eu estou lá num buraco a 100 metros, Deus está lá. Deus ele é onipresente, onisciente. Ele está em todos os lugares. E ele vê o tamanho das nossas falhas. Ele nos pesa, ele analisa cada um de nós, entende quando nós não temos força, ou quando nós temos a força, mas não queremos usar, entende? Tem pessoas que Deus deu, mas não quer usar aquilo que Deus deu para ele. E os olhos de Deus estão ali, vendo até mesmo a nossa preguiça em querer fazer a vontade de Deus segundo o querer dele. Fazer a vontade de Deus implica muita coisa boa na nossa vida. Por exemplo, você nunca está só. Pastor, e se eu não estiver fazendo a vontade de Deus? Você também não está só. Mas quando nós não fazemos a vontade de Deus, o vaso não fica vazio. Para alguma outra utilidade ele vai ser usado. E às vezes é aí que o nosso inimigo acha o espaço e entra na minha vida, na minha família e faz um estrago terrível na nossa vida. Porque aquele que verdadeiramente não se esconde de Deus, não camufla nada, não é? Outro dia eu estava falando sobre isso aqui. É homem e mulher abençoados e se dedicam a se envolver cada vez mais com as coisas de Deus. 1 Samuel 13:13, versículo 13, capítulo 13, versículo 13. 1 Samuel 13:13, que diz: ao que replicou-lhe Samuel, agiste como um insensato, tu não obedeceste à ordem que o Senhor teu Deus te dera. Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Com quem Samuel está falando assim? Com o rei Saul. O rei Saul, Deus ordena para ele, ó, eu vou te dar todas essas terras aí por herança, viu? Mas tem um probleminha. Eu não quero que você traga nenhum espólio de lá. O que é espólio? Espólio, né? São espólio de guerra. O soldado vai lá, invade aquela cidade, o que tem de tesouro ali, animal, até naquela época trazia até as pessoas como escravos. E Deus disse isso para ele várias vezes: não traga nada dessas terras, deixe tudo lá, passe tudo no fio da espada. Mas há pessoas que querem nessa terra mostrar o quanto ele é capaz. Foi aí que Saul se perdeu. Eu sou capaz e vou mostrar para o meu povo que eu vou trazer o rei Cicrano, o rei fulano, vou humilhar ele aqui. Mas a ordem de Deus era para Saul não trazer ninguém, nem os próprios espólios de guerra.
que são as coisas, joias, entende? Vocês entendem? As riquezas que aquelas terras tinham. Para Deus, aquilo não tinha serventia nenhuma. Para Deus, aquilo estava contaminado. Mas Samuel, aqui em 1 Samuel 13, capítulo 13, versículo 13, afirma que Samuel replica: você agiu como um insensato, tu não obedeceu a ordem do teu Deus. Se tivesse obedecido, Saul, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo o Israel. Isso aqui já é Samuel dizendo para ele: Deus acaba de te reprovar. Deus acaba de revelar para mim que tu não obedeceste o que ele mandou. E Saul pensando que Deus não estava vendo aqui. Deus, quando te dá uma ordem, é para que você e eu venhamos a cumprir isso nos mínimos detalhes. Deus é detalhista. E ele, já por ter ganhado algumas guerras, ele pensou: vou enganar Deus. E Deus lá de cima dizendo: eu vou te reprovar. Triste do homem e da mulher que confronta as ordens diretas do nosso Deus. Você e eu não vamos vencer isso. Assim foi Saul. Saul desobedeceu a Deus. Pensou que Deus não estava vendo aquilo ali. Se esqueceu que os olhos de Deus contemplam o coração do justo, mas também do insensato. E foi o que ele fez. Foi insensato. Ah, pastor, tadinho dele, foi só uma vez com Deus, não tem esse negócio de tadinho. Deus falou para o rei Saul: olha, a coisa comigo é assim, se você está entendendo, assim te farei homem grande na face dessa terra. Te darei os filisteus nas tuas mãos e qualquer outro reino que você desejar. Mas você tem que ser fiel. Ele disse: não, vai ficar tranquilo. Então Deus, Ele sempre está nos dando uma oportunidade, porque Ele nos orienta antes, Ele nos avisa. A questão que é mais fácil sacrificar do que obedecer. E foi o que aconteceu com o reinado do rei Saul. As brincadeiras dele custou caro. Ele deixou agora de mostrar para Deus a aptidão, a vontade, o desejo de cumprir a vontade de Deus sobre tudo e qualquer coisa, para mostrar para o povo o quanto ele era poderoso. Ele começa agora a transferir as vitórias dele para ele. Ele se torna agora um homem extremamente poderoso na cabeça dele. Só que toda a honra e toda a glória nós damos a Deus. Nenhuma glória de Deus é transferida para o homem com relação às vitórias, guerra daquele tempo. Era Deus que os justificava, dava força e os alimentava de uma valentia sobrenatural. Deus entrava naqueles exércitos e dizia: eu estou bem na frente. É tanto que há uma análise até os dias de hoje que aqueles homens valia um só homem, valia por 10. A força que eles tinham era sobrenatural. Não tinha guerra que eles não entrassem e vencessem elas. Até o rei desobedecer diretamente a Deus. Davi também passou por essa mesma palavra aqui. Davi, você agiu como um insensato. Davi também cometeu esses erros. Quem nunca foi insensato aí? Eu não, pastor. Poxa, todos nós erramos. Mas Saul, ele errou 2 vezes. Ele errou em não obedecer a Deus. E ele errou em querer a grandeza de Deus diante do povo.
trazer essa glória para ele. Que foi isso, ele trouxe o rei cativo, né? Trouxe os tesouros, trouxe os animais. E Deus tinha dito a Saul: Saul, não traga nada de lá. Passe tudo no fio da espada. Mata tudo. Não traga, porque aquele povo é amaldiçoado. Não contamine, aleluia, o meu arraial. Mas Saul contrariou tudo isso. E nós também, em muitos dos nossos atos, a insensatez tem feito com que nós venhamos a nos contaminar diante de Deus. Temos que ter cuidado para que não venha outras contaminações e daqui a pouco vira um pacote que você e eu não vamos dar conta de sair disso. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 10 diz: depois de contar ao povo, o coração de Davi sentiu remorso e confessou ao Senhor: cometi um grave pecado. Agora o Senhor perdoa este erro do teu servo, porque tomei uma atitude absolutamente insensata. Eu não disse que Davi também não foi só Saul. Também fez coisas insensatas que nem vamos entrar em detalhe aqui. E aqui está ele confessando isso. Rei Saul, Davi, eu, você, todos nós estamos sujeitos a fazer coisas insensatas. Mas Deus está lá até os dias de hoje. Por mais que nós venhamos a cometer qualquer um desses erros, Deus ainda opera no coração arrependido. Isso que é o bom de Deus. Mas não pense em enganar a Deus, porque a Deus ninguém engana. Davi, ele enganou Urias, não foi? Urias, marido de Betseba. Ele enganou Urias, mas ele não enganou a Deus. E é isso que muitas das pessoas nos dias de hoje estão achando: eu enganei a Deus. Ninguém está sabendo, não está o quê? Não há nada nessa terra que os olhos de Deus não estejam vendo. Até mesmo os nossos pensamentos, como eu disse aqui. E os grandes homens de Deus nos deixam esse exemplo, que ninguém é super crente. Todos nós estamos sujeitos a uma hora agirmos de maneira que venha contrariar a Deus e até a nós mesmos. 2 Crônica, capítulo 15, versículo 17 diz: ainda que os muitos altares idólatras não tivessem sido todos derrubados e eliminados da terra de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente ao Senhor, e o Senhor durante toda a sua vida. Nós quase não vemos falar do rei Asa, não é? Mas ele existiu. E o que me chama a atenção nesse versículo, que após ele se converter a Deus, a Bíblia diz que o coração dele foi consagrado totalmente ao Senhor durante toda a sua vida. A gente não vê falha aqui nele, vê ele se dedicando todos os dias, mas quase não falamos dele, né? Porque quando a pessoa tem uma vida transformada, alicerçada na presença de Deus, irmãos, nada derruba ele. Nem a tristeza, nem o frio, nem a fome, nada afasta você de Deus. Tudo você está convencido que vai passar. Assim o rei Asa agiu. Aceitou viver debaixo do vitupério da mão poderosa de Deus. E assim ele foi por toda a vida, sem nunca agir com insensatez, com desobediência àquilo que Deus determinou para a vida dele. Né? Mas tem crente que diz: eu sou crente só hoje, e amanhã, amanhã é outra coisa, pastor, já não vou mais. 2 Crônica, versículo 15, capítulo 15, não é versículo,
E versículo 17 diz assim: ainda que os muitos altares idólatras, né? Eu já li. É 2 Crônica 16:10, tá? Entretanto, o rei Asa se indignou contra o vidente e suas profecias, e os lançou no caças, no tronco, porque se enfurecera contra a pessoa de Hanani, por causa do que havia profetizado. Na mesma ocasião, castigou brutalmente algumas pessoas do seu próprio povo. Pessoas que ainda persistiam, mesmo sob o comando, o domínio dele, o rei Asa, já dirigido por Deus. Havia aquelas pessoas que insistiam em se manter no pecado. E aí Deus ia revelando para ele. Ainda continuou ainda o vidente, o macumbeiro, o feiticeiro. Continuou-se adulterando, brincando com Deus. E o rei Asa colocou a casa de Deus em ordem. Nós quase não vemos falar dele. Mas ele foi um exemplo após a transformação dele. A partir do momento em que ele se entregou para Deus, ele entregou também os seus olhos, a sua boca e os seus ouvidos. E Deus falava grande com ele, revelava, mostrava aonde estavam as coisas dentro da casa do Pai, que estava trazendo, aleluia, tristeza, descontentamento do próprio Deus. Irmãos, hoje eu estava vendo um negócio aqui que parece que não. Mas foi ele que pecou, não tem nada a ver não. Irmãos, tem sim. Mas a irmã que pecou, eu sou do círculo de oração, não tenho nada com isso. Você tem sim. Pastor, verdade, tem. Tem nada a ver não. Tem sim. Mas pastor, como pode eu ter culpa de uma coisa que eu não fiz? Tem sim. Porque se no meio do círculo de oração existe mulher de Deus, e ela não falou para aquela pessoa: ei, Deus me mostra que você está ao contrário do que Ele quer, sai do meio do grupo das irmãs, porque você está contaminando todo o grupo. E Deus naquele tempo ele via muito isso, e vê até os dias de hoje, as pessoas que estão no nosso meio, que estão contaminadas, e acha que Deus não está vendo. A igreja talvez não esteja vendo, porque a igreja todos os dias está ficando cada vez mais calada. Homens e mulheres se acovardando. Em vez de chegar no meio, Deus me mostrou, estava orando, Deus me mostrou. Você que está aí no meio, saia. Vai consertar a tua vida, porque a tua falha vai gerar, é a mesma coisa. A Bíblia diz que nós somos um corpo, irmãos. Como que nós não vamos sentir isso? Nós somos um corpo. Você já viu? Se pegar numa unha tua, tá ligado ao corpo, não tá? Começa a torcer ela aí com um alicate e aperta bem. Era para doer ali, o resto do corpo não sentir, não é assim? Às vezes uma pessoa pisa num prego, foi lá no pé, caramba, oxe, o que tem a ver o pé com a cabeça? Mas aquele prego pode te dar um tétano e vai matar as partes que não tem nada a ver com isso. Estão entendendo como eu estou simplificando? Que a pessoa que não está segundo o querer, vontade de Deus, que está sentado junto com o grupo das irmãs, sentado no púlpito, essas pessoas estão de uma forma ou de outra é uma infecção que está no corpo de Cristo, que é a igreja. E de maneira nenhuma Deus vai deixar isso barato. Mas tem gente que diz: não, é a vida dela, é a vida deles que se dão, eu estou indo. Não, nós somos uma grande família que um leva o outro. E se uma parte de nós está doente, pode ter certeza que a outra parte vai cair de febre, viu? Uma vez um ator Candira, não sei se vocês conhecem,
É uma formiga que dá para a região do Aripuanã ali, já pro lado do Baixo Amazonas. Era uma formiga bem preta, grandona. Eu tava passando por baixo de um cipó e ela caiu em mim. Ela me picou, a picada dói, queima, pensa num trem doído. Mas eu pensei, daqui a pouco essa dor passa. Quer dizer, ela me picou pelas costas fora. O que tinha a ver meus braços? Meu rosto, a garganta, os olhos? O que tinha a ver? E tem crente que diz, o que tem? Não tem nada a ver isso não. Pois é, me deu íngua debaixo dos 2 braços. Os olhos ficou igual fogo. O rosto queimava, parecia que estava queimando o veneno daquela coisa. Então tem pessoas que estão no meio da casa do Pai, trazendo as coisas do Egito, assim como o rei Saul fez. Ele trouxe, contamina todo o povo. E Deus, foi ali que o rei Saul foi desaprovado por Deus, quando Samuel chega nele e diz, ei, é melhor sacrificar, ou é melhor obedecer do que sacrificar, viu, Saul? E Deus está te desaprovando. Vamos ler aqui pra gente entender melhor. Eu estava lá, eu vou voltar lá, né? Aqui, ó, 1 Samuel 13:13, que diz, o que replicou-lhe Samuel, agiste como insensato, tu não obedeceste a ordem que o teu Deus te dera. Quer dizer, Deus falou com ele diretamente, né? Se tivesse obedecido, o Senhor teria estabelecido o teu reino para sempre sobre todo Israel. Viu que não há motivo para nós andarmos na contramão do que Deus quer. A consequência estava vindo para o povo inteiro, mas Deus resolveu tratar só com ele. Samuel, o rei Saul, eu te desaprovo, porque sou Deus. A partir de hoje eu tiro de você esse cajado. E assim tem muitos de nós que não temos mais o nosso cajado. Já perdemos exatamente pela questão de não obedecermos, de não andarmos alinhados com aquilo que Deus quer. Por isso que muitos de nós estamos na igreja, mas não sentimos mais nada. Estamos ali cada dia mais decepcionados. Vilmar Miranda, a paz do Senhor, meu irmão e amigo José Carlos. Só agora que eu vi aqui, tá, Vilmar? Que Deus continue te abençoando, você e toda a tua casa, e os demais que estão aí. Então nós temos que ter noção que obedecer realmente é melhor que sacrificar. A paz do Senhor, pastor José Carlos e família. Irmã Rosa Silva, estivemos lá domingo, né? A gente até pensou que a senhora sempre conversa com a gente. Aí quando a senhora já disse, né? É o bebê. Eita. Aqui eu sou desse jeito também. A Carla atrapalha demais a Carla. Né, Carla? E a Carla me chama de. Diz ela, né? De meu bebê. É pra acabar, né? Morra de inveja. Né? Eu já estou em fase de crescimento. Mas vamos para a palavra, né? Hoje eu estou falante. Hoje eu passei um dia bem ruim, viu, gente? Vocês sabiam que a diabetes tem hora que você tem que comer doce? Eu ia morrendo hoje, hein? Já umas 3 vezes que acontece isso. Aí eu vou lá e tomo mais remédio para ela. Aí que abaixa mesmo. E eu passo muito mal. E hoje nós estávamos numa loja de tinta ali. O rapaz foi lá do outro lado, comprou uns doces, me trouxe. E daqui a pouco normalizou tudo. Glória a Deus. Falei, rapaz, como é que pode, né? A diabetes é excesso de doce. Mas tem hora que você tem que comer doce. Como é que é o nome? Glicose. A minha glicose abaixou de uma vez. E eu tenho muito medo de dar isso comigo dormindo. Tenho um medo terrível. Eu já sei de alguns casos que a pessoa não volta. Fica ruim e eu tenho uma natureza muito dura. Eu posso estar morrendo que eu estou andando, eu como, né, cara? Mas hoje eu vi o corpo meu entrar para a terra, assim. Eu fui, mas rapaz, que doença chata, né? Mas pastor Zé Carlos, mas Deus não cura? Cura. É só você não fazer o que eu fiz. É só você não andar na contramão que Deus cura.
É só você obedecer que Deus age. Não é, pastor? Mas o senhor não está. Eu estou, mas agora um pouco tarde, né? Vocês não acham, não? Misericórdia, pastor. Misericórdia? Foi a misericórdia mesmo que fez isso comigo. Deus falou para mim: eu vou te tirar tudo que tu pensa que tem. Tirou saúde. Tirou tudo com permissão de Deus que acontece na vida da gente. Não tem negócio de cão, não. Eu não queria Deus. Nunca quis Deus. Queria minha vida violenta, perigosa, levando e dando prejuízo. Era assim. Tudo eu. Tá aqui a consequência. Vem, pastor Zé Carlos. Pastor não, Zé Carlos, né? Jesus tem um chamado contigo. Quero conversa, rapaz. Esses pastores é tudo ladrão. Eu tinha um bocão bem grande. Aí Deus diz: eu vou te botar uma boquinha bem pequena, viu? Eu vou te ensinar. Eu mesmo. E eu dizia antes: eu não dependo de ninguém. Porque eu sou isso, eu sou aquilo. Vai, bagual, grandão. Deus está entrando na tua vida também, viu? Cuidado. E ele foi avisando: ó, seu Zé, meu filho, uma hora eu vou te colocar, eu vou usar só a tua boca e o resto do corpo. Eu vou moer ele. E vou te manter vivo para a honra e glória do meu nome. Mas que tu vai fazer o que eu quero, você vai, viu, seu Zé Carlos? Olhava para cima igual o menino do buchão, né? E dizia: eu quero é ver. Pois agora eu tô vendo. Precisavam fazer a obra de Deus nessa situação. Ontem meu estava muito ruim. Caiu no brinco, eu fico pensando para falar, pensando num negócio bom. Mas a desobediência, tudo Deus diz: o que tu plantar não é obrigado, mas colher é. Eu já vi pessoas se envolver nesses meus problemas, né, cara? Orar, daqui a pouco era ele que está passando a mesma coisa que eu, porque se meteu aonde não é chamado. Quando Deus chama um homem, uma mulher, e ele não obedece, as consequências é certa. Assim como Samuel disse, né? No capítulo 13 de 1 Samuel: o que lhe replicou-lhe Samuel, agiste como insensato. E eu fui insensato muitas vezes na minha vida. Não obedeceste às ordens que o Senhor teu Deus te dera. Quantas vezes eu não fiz isso? Você vai já dizer que você nunca desobedeceu. Mas rapaz, quem nunca? Mas eu desobedecia confrontando a Deus ainda. Está aqui a conta. E Deus continua sendo Deus. E eu estou fazendo a vontade dele agora. Mas como? Com anzol no queixo, quero ver não. Essa é a consequência da desobediência. Se eu falo o que eu falo aqui é porque eu já vivi ou que estou vivendo. Saul não obedeceu e pagou caro por questão de não obedecer os propósitos, as vontades que Deus tinha. Pensou que podia se esconder de Deus, pensou que podia fazer as coisas debaixo do pano, tentou trazer a glória de Deus para ele. Não, ele tentou ser glorioso diante de um povo que a única glória que eles ostentavam é a glória que vinha do alto, e não de rei Saul. Mas tem muitos aí buscando glória, mas não faz ideia que a glória verdadeira é a glória que Deus aplica na tua vida e na minha vida. Tem muitos aí atrás de glória. Preguei lá bonito. Eu não prego bonito. Às vezes eu fico no púlpito, fico lá até meio perdido. O que é, pai? O que é que o senhor tem aí? Para com isso. A igreja não tem que aplaudir você. Aleluia. Quem é digno de toda honra e toda glória ainda é Deus. Então Saul comete isso. Ele começou a ganhar batalhas e mais batalhas. Ele disse: eu tenho que trazer um pouco dessa atenção para mim. E todos diziam: Deus, né? Agradecemos nós a Deus por Ele ter nos dado mais uma cidade
mais um país na nossa mão. E Saul, no meio daquilo, ele falou: rapaz, eu como rei não estou sendo aplaudido. E ele vai lá e começa agora a contrariar o que Deus havia dito para ele: não traga ninguém de lá, não traga nenhum espólio de lá, não traga nada de lá, passa tudo no fio da espada, é bode, é tudo, é carneiro, é vaca, é o rei, passa tudo na espada, porque este povo eu já lancei fora. Como é que Deus lança uma coisa fora e você quer trazer para dentro? Qual a consequência disso? É o Todo-Poderoso colocar para fora. E agora não vai colocar só aquilo para fora, vai colocar você e eu também para fora. Porque aquilo que não anda segundo o acordo, a maneira dele de agir, então não pode andar com ele. E Saul pagou esse preço. Saul pagou um preço altíssimo por achar que Deus não via tudo, por achar que não conhecia, aleluia, a intenção do coração dele. Poxa, eu quero essa glória para mim. Vou trazer esse rei, humilhar ele no meio do meu povo e todos me aclamarão. E Deus disse: como é que é a conversa, Saul? Como é que é a conversa? Você está colocando eu no meio do meu povo? Em segundo plano? Você é quem? Espera aí que eu vou te mostrar quem eu sou. Seu desaprovado. É duro quando Deus desaprova alguém, viu? Não brinca com Deus. Deus, quando ele desaprova alguém, está desaprovado e pronto, acabou. Vamos para Jó. Jó 31, versículo 4, que diz: não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um de meus passos? Jó está falando aqui em Jó capítulo 31, versículo 4, diz assim: não observa Deus todos os meus caminhos e não avalia cada um dos meus passos? Está lá em Jó. Deus ainda faz isso. Ele analisa cada passo meu, cada passo teu, e ele também analisa a nossa caminhada, a nossa maneira de agir, de viver, de falar, de executar a vontade dele e de não executar também. Deus, tudo ele vê, não existe máscara, mas não adianta você chegar lá assim, desse jeito, achando que Deus está vendo atrás disso aqui. Não adianta usar peruca, andar de Ray-Ban, eita, eu quero ver Deus me conhecer. Pintar a cara de branco, de cal, não adianta, Deus não vê. O que você propositalmente, ou que eu propositalmente coloquei para disfarçar. O ser humano vai ver você diferente, mas Deus vai te ver original, viu? Não tem como fugir disso, porque Deus nos vê de dentro para fora. Ele está dentro. É esse o problema de alguns crentes. Não, mas rapaz, tem coisa aí que Deus não está nem vendo, não. Vai, abestado, vai. Vai pensando assim, viu? Outro dia eu disse aqui, gente, como tem pessoas que são extremamente treteiros, né? Vamos falar assim, treteiros. Que acham, eu tô enganando a Deus. Tá, meu filho, tá, mas até que hora? Hã? Até que hora? Se Jó 31, em versículo 4 diz: Deus observa todos os meus caminhos e avalia cada um dos meus passos. Quer dizer, está falando só para Jó, está falando para nós também, que Deus está de olho em cada um de nós. Ah, pastor, tá não, vai nessa vidinha aí, viu? Vai à vontade, viu? Mas vai até você atolar mesmo, até o pescoço. Porque hoje Deus, de uma certa maneira, está nos ensinando a sair desse atoleiro. Pare de mentir para mim mesmo, eu mentir para mim mesmo, você mentir para você mesmo. E dê crédito à vontade de Deus que está aí, disponível para cada um de nós. Não cometa os erros de Davi, os erros de Saul, achando eu vou esconder que quero ver. Deus não está me vendo.
Deus está em você. Como que você vai esconder dele? Me explica isso. Como que eu vou esconder de alguém que se está colado comigo de dentro para fora? Como que se habita dentro de mim? Não tem como fugirmos dele. Glória seja dado o nome do Senhor. Salmo 33, versículo 15, para a gente não demorar muito, né? Senão vai demorar. Ele que forma o coração de todos, por isso que conhece tudo o que faz. Olha aí, Salmo 33, versículo 15. Vai lá ver. Quem foi que formou o teu e o meu coração? Rapaz, quando alguém faz um computador, ele conhece ele nos mínimos detalhes. O computador pode estar com a máscara que for. Assim é Deus conosco. Ah, mas eu fiz 3 faculdades, fiz 2, só desperdício. Só que ele lá em cima, a Bíblia diz que os olhos dele contemplam qualquer desperdício, qualquer malandragem nossa. Quando nós sonegamos a Deus a realidade dos fatos, ele tem um arquivo que vai estar contrariando aquilo que nós sonegamos. Não, pai, não fui eu. E ele, no arquivo dele está lá dizendo, fui eu sim. Glória seja dada. Por isso que nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, porque nada se escapa. Ele quem construiu você e eu. Ele que nos deu o sopro de vida. Vamos para Jeremias capítulo 5, versículo 1, que diz: percorrei, pois, as ruas de Jerusalém, observai e constatai, procurai nas praças, se encontrais uma só pessoa que viva em plena honestidade, que pratique a justiça e busque a verdade. Se achares alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Vocês já notaram que Sodoma e Gomorra, por que Deus destruiu aquilo lá tudo? É o que nós estamos nos tornando. Quando eu digo nós, eu não estou falando que você está assim, tá? É a maneira de dizer. Tem crente tão sensível. O pastor Zé Carlos chamou nós de Sodoma e Gomorra. O que eu faço errado, tu vê, né? E o que tu devia ver, hein? E procurar andar alinhadinho. Falou, aquilo lá me magoou demais. Chamou nós tudo de Sodoma e Gomorra. É porque nós estamos vivendo no meio disso tudo. Quando um crente peca, que ele cai lá em adultério, roubou o mercado, que tem crente de todo jeito hoje, né? Você está pensando que é só ele que vai pagar a conta? Não. A primeira coisa que eles dizem é assim: olha, irmã Rosa, é lá da igreja do pastor Joel. É ou não é assim? É crente. Eu não falei que esse povo aí não vale nada? É assim que é. Então, se eu estou no meio desse povo, vai ser designado a mim também, vai me lambrecar também, vai me manchar também isso. É tudo crente, é tudo isso, é porcaria. Eu não falei, tá lá, tá batendo na mulher. Esses crentes, já tem até outro nome que a gente não pode falar aqui. Não é assim? Então por isso que a Bíblia nos ensina a zelar de nós mesmos e ajudar os que podem ocasionar um dano desse para nossa vida. Não, mas eu não tenho nada a ver com a vida dele. Ei, tu tem sim. Tu vai orar por ele, vai ajudar ele ou ela, porque o céu é feito de um corpo de Cristo. Aqui na terra somos chamados de corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. E se tiver alguém doente, pode ter certeza que a cabeça vai sentir essa dor. O pai vai sentir. Então nós temos que reconhecer e ver. E nós temos que mudar nossa maneira de ver. Tem quantas irmãs que estão aí no grupo de oração? Muitas são, viu? Por esse Brasil afora. Ao contrário daquilo que Deus deseja. Aí tem 2, 3 irmãs ali que sabem disso. Não, deixa ela aí. Tira um tomate podre. Deixa lá um tomate podre. Não, faz isso em casa. Pega lá uma caixa de tomate madurinha e deixa lá fora, primeira coisa, no sol quente, assim, só deixa pra fora.
Pega um tomate podre e coloca em cima. 2 dias depois você vai lá ver o que esse tomate podre fez. Viu? Então vai lá, ajude a pessoa a sair dessa posição. Irmã, confessa isso. Se você sabe. Mas tem irmãs que são coniventes, né? Tem pastores que são coniventes com a safadeza do outro. Tem pastores. Eu fui uma vez num certo lugar para pregar, não vou dizer que é para aquele lado para lá, né? Porque complica. Praticamente a metade do púlpito estava em adultério. E eu tenho um jeito de pregar meio estranho no final, e Deus me encabulando, o que é isso, o que é isso. Daqui a pouco eu virei para trás e disse: ei, por esses dias vai descer 2 homens daqui de cima. O que era mais engraçado que um estava pegando a mulher do outro. Era a coisa mais engraçada do mundo. Aliás, um estava tendo prejuízo, porque era só um que estava pegando a mulher do outro, né? É bom? E hoje estão aí pastoreando do mesmo jeito, a igreja lota, a rebeldia hoje confessa. Antigamente o homem, a mulher de Deus, tinha temor, tinha vergonha, nunca mais ia pastorear. Por isso que as igrejas, que Deus não opera hoje, você sabe por que não opera? Porque a contaminação já está no púlpito. Aí, pastor, o senhor está falando demais. Deus me perdoou. Perdoou, mas existe consequência. Você não era para estar em cima de púlpito mais. Podia até ser recebido como pastor, mas como exemplo, pastor tem que ser exemplo. Vocês estão entendendo que eu não estou perseguindo? Mas está normal hoje nós, pastores, trocarmos de esposa. E se a esposa daquele lá tivesse feito alguma coisa, eu falava: não, aí tem embasamento bíblico. Mas não foi ele, sempre foi safado, vamos falar logo assim. Sempre foi sem caráter. E continua hoje, continua pastoreando. Glória a Deus, aleluia. Eu não peguei a mulher do meu obreiro de jeito nenhum, né? Bonito isso, né? O duro é outro dia eu vi um que a esposa, a ex-esposa, congrega com ele. O que essa boca aberta está esperando ali, Deus? A amante é pastora agora dela, e ela está lá com a boca aberta, esperando Deus. Deus um dia vai trazer meu marido de volta. Como é que é, irmã? Se valorize, tome vergonha nessa tua cara velha preta. Se valorize, quem errou foi ele. Levanta a cabeça tua, caça uma outra igreja, afasta do que só te fez mal. Tem pessoas que parecem que é doido. A amante ali, é certeza que ela vai humilhar ela o tempo todo. Ah, pastor, mas a humilhação faz parte. Como é que é, irmã? Como é que é isso? A humilhação vinda do Senhor, os sacrilégios, as lutas que Ele permite que você venha passar. Mas você insistir nesse casamento, se o seu marido já está casado com outra, tome vergonha. Deus me livre. Tome vergonha, se valorize, irmã, pelo amor de Deus. Você tem um valor diante de Deus e também diante dos homens, socialmente falando. Tu é mulher de Deus, é homem de Deus. Se por acaso tiver algum homem passando por isso, rapaz, eu vi aquilo, eu fiquei, nossa, eu vim embora para casa bem triste. Falei, mas essa irmã tá lá, tá, é mais de ano, tá lá, mais de 2 anos tem isso. E ela lá, oh glória a Deus, e a outra lá de cima só olhando para ela. Eu tomei o marido dessa besta, eu vou ter que cavar um buraco e matar ela em um canavial aí. Porque é isso que é. Porque casa de rebelde, a possibilidade de acontecer de tudo. Não confia, né? Porque tá lá de gravata e falando que não confia não. Que uma vida hoje não vale nada. A Bíblia manda você fugir, além da vergonha dela ter tomado o marido desonestamente. Ainda diz no púlpito, pela graça do Senhor, não é? Deus me preparou este varão. Como é que é, ladrona? Bandida! Tu destruiu um casamento e a outra é mais boca aberta ainda, que fica lá
esperando só pedrada mesmo. Eu estou passando uma luta com aquela igreja, pastor Zé Carlos. E o que a senhora quer? Eu queria que o senhor orasse. Como é que é, irmã? Tome vergonha, pega teu cajado. O itinerário mudou. Oxe, vaza, a senhora é nova ainda, né? E Deus sabe que tu não erraste com ele. Vai casar de novo e ser feliz. E aquele relacionamento? Graças a Deus que já foi, já saiu da tua vida. Tem umas irmãs eu conheço uma que está esperando o marido casado há muitos anos, os filhos cresceram e ela está lá ainda só dele. E ele está nem aí com ela. Por causa de raio de profecia. Vocês acham que Deus vai derrubar um casamento para trazer o seu marido, é? Deus não se envolve em casamento assim, não. Eles casaram. E a consequência é que eles vão pagar. Porque plantar, se casou em falta, em desacordo com Deus, a conta vai chegar tanto para um quanto para o outro. Estão em adultério e pronto, acabou. Não é o papel que vai fazer essa diferença. Cuidado, irmãs, vocês que são solteiras, que o marido separou, foi embora. Tem uns profetas de Satanás aí dizendo: olha, irmã, olha, e ainda pega e sai balançando a tonta velha, né? Que é para ficar mais tonta. Ó, quando a igreja é cega, qualquer cego chega e engana. Mulher de Deus, Deus não, ninguém engana ela, ninguém. Mas tá faltando um pouco de santidade e de vergonha na cara também, né? É essa a realidade. Falta um pouco de vergonha na cara. Como que eu vou ali me sujeitar, ficar ali? Hã? Um exemplo, a minha esposa com outro pastor. E eu lá naquela igreja. Eu tô aqui esperando a Carla voltar pra... Mas rapaz, dei linha na pipa, fui-me embora. Oxe, que diabo é isso? Uma crentaiada que não dá de entender. Só tá faltando o pastor dizer: você quer viver comigo também? Que aí a gente vive em três. É capaz de aceitar. Ei, tu tem um valor. Tome vergonha nessa tua cara preta. Você tem um valor. Deus vos comprou, me comprou. Nós somos extremamente valorosos. Não se humilhe a esse ponto. Ah, meu Deus, é difícil entender. A pessoa toma o marido teu e tu tá lá, esperando o quê? Vida que segue. Deus sabe que sobre a tua vida não há, aleluia, nenhum julgamento, nenhuma culpa. Foi Ele que produziu toda essa bagunça. Mas saia dali, da aparência daquilo que pode uma hora até te fazer o mal. Não, pastor, são todo mundo crente. É mesmo, é. Pouco tempo aí eu vi um pastor matar o outro em cima do púlpito. Toma-lhe faca! É aqui a molezinha que eu vou. Não era todo mundo crente. Na realidade, hoje eu tô ficando com medo de crente, viu? Ficando com muito medo. Porque o mundo eu já espero. Mas tem acontecido umas coisas no meio por causa da desobediência. O amor de muitos esfriaram. E eu não sei o que nós estamos fazendo, a maioria na igreja ainda. É isso que eu não entendo. Mas tá lá, pastor, Deus um dia vai trabalhar. Deus não trabalha com mula, Deus trabalha com ovelha. Oh, glória a Deus. Deus transforma o lobo em ovelha, mas mula não. O que é mula, pastor? Lá no livro de Naum diz: ei, olha onde a mula aparece. Ei, eu não tenho por inocente nenhum que tem ciência que é culpado. Porque Deus oportunizou para a minha vida e para a tua vida tempo, esperança, misericórdia, amor. E nós andamos ao contrário de tudo isso. Ah, pastor, nunca mais eu vou te assistir. Ô, irmão, não estou aqui para ficar famoso, não. Mas a verdade, ela tem que ser dita. Se reposicione, levante a cabeça sua. Ei, Jesus, pelo amor de Deus, levante a cabeça. Para de estar se humilhando para raio de homem. O homem se humilhando para raio de mulher. Ei, casamento não precisa disso. Casamento é uma interação de respeito, múltiplos. Entendeu? Um valoriza o outro. O dia que estiver fora da casinha, infelizmente, irmãos, não fica aí como alguns casamentos de crente que eu vejo aí. Não, pastor, mas se eu separar... Tu
nasceu grudado nele ou nela. Casamento que não existe respeito, irmãos. Casamento que vem aí anos e anos, a pessoa sendo esmagada pelo outro, sufocada pelo outro. Tu não é propriedade de marido, não. Tu não é propriedade também de esposa. Algumas esposas babacas que acham que controla tudo. Viu? Tu não é, não. Lembre bem disso. Como eu posso ser proprietário de uma coisa que eu sou? Entenderam agora? Como assim, pastor? A Bíblia diz que o casamento é um só. Ou eu estou errado? É um só. Oxi. Então não tem como você ser proprietário de você mesmo. Mas quando o casamento faz essa separação, que eu sou mais bagual, né? Eu sou o cara, que eu vou te humilhar por causa disso, disso e disso. Ah, irmãos, infelizmente, vá lá, converse com o pastor seu, passa a situação para a pastora, vão orar, que eu já vi Deus desmontar casamento por causa de sofrimento. Já vi uma irmã pregando e dizendo claramente, Deus falou com ela, minha filha, agora vai. Esse aí não tem cura, e de fato não teve mesmo, vive bêbado por aí, não tem cura aquele homem, só tem cura no dia do juízo, que aí ele vai querer cura e vai ser tarde. Ele era um presbítero, ele é um presbítero. Mas batia nela, mas batia bom. Eu já falei sobre isso aqui, você não merece isso. Uma briga ou outra, casamento briga mesmo, briga ou não briga, cara? Eu não falei não briga não, é briga. Casamento tem hora que a gente azeda mesmo, tem um que fica mais chato que o outro, tem dia que você tá chato. Mas a esposa entende que foi só aquele dia. Você não tocou nela, ela não tocou em você. Pior é quando as mulheres batem nos... Tem mulher crente que eu já vi descer a vassoura no cupim do marido porque ele chegava bêbado em casa. Uma mulher dessa vai ganhar o marido quando, hein? Vai ganhar uma hora uma coisa diferente que pode levar ela pra cova. O cara drogado, bêbado. Irmãs, sejam sábias. Ganhe o seu marido que não serve a Deus. De joelho. Sendo esposa verdadeira, ele chegou bêbado, trate bem. Ele hoje está chegando bêbado, mas amanhã ele pode estar saindo dessa mesma, né? Dessa mesma casa a qual você mora, viu? Saindo para glorificar a Deus. Por quê? Porque quem planta colhe. E Deus está vendo o seu sofrimento, a tua luta. Aleluia! Para que teu marido, a tua esposa se posicione na presença de Deus. E tudo Deus está vendo, tenha ciência disso, amém? Eu falo sempre, vou falar só um pouquinho aqui, mas tem coisa que... Provérbio 15, e versículo 3 diz assim, Salmo 33, oh meu Deus, é Provérbio 15 mesmo, Provérbio 15, e versículo 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em toda parte, Ele observa atentamente os maus e os bons. Entenderam agora aí? Que tudo Deus fez. Ele observa. Ele está deixando. Vai devagarinho. Não é? Vai devagarinho. E Deus vai chegar o dia do julgamento. E aí que vai. Os olhos do Senhor estão em toda parte. É o que eu estava falando. Tudo Ele vê teu sofrimento, Ele vê a tua desobediência também, Ele vê tudo. A tua santidade, a tua honestidade, fidelidade, tudo que você tem voltado para Ele, Ele sabe. E não pensa que fazer as coisinhas escondido vai dar certo, porque não vai. Tudo um dia vai ser revelado. Jeremias 51, versículo 1 diz, percorrei, pois, toda Jerusalém, e observai, e constatai, e procurai nas praças se encontrar uma pessoa que viva em plena honestidade, que pratique a justiça e busque a verdade. Se achaste alguém assim, eu perdoarei toda a cidade. Jeremias capítulo 5, versículo 3 diz, mas o Senhor não é fidelidade que os teus olhos buscam. Tu já os feriste, mas eles não compreenderam nada, nem sentiram a dor da correção. Tu os deixaste extenuados, mas recusaram aceitar a lição.
Ao contrário, empederniram, é isso? Empederniram, é isso aí, empederniram e fecharam o rosto, mais do que um rochedo, e negaram arrepender-se. Tá assim o povo. Deus às vezes está cobrando, mas eles não querem nem saber. Vamos continuar confrontando, vamos continuar desobedecendo, vamos continuar na rebeldia, que é assim que tá bom. Deus está de lá te dando um tempo e me dando um tempo. Todos os tempos. Viu? Não viva na desobediência, porque o Senhor tudo vê. E de repente Ele não vai cobrar isso agora, vai cobrar daqui, quando nós estivermos lá em cima. Aí, lá eu preguei, eu fiz isso, eu fui crente 200 anos, Ele disse para mim, tu não foi, você pode até ter sido crente para lá, mas no meu rebanho tu sempre fiquei de olho em tu, viu? Porque tu era lobo. Nunca permitiu que eu te transformasse. Essa é a realidade. Jeremias 16:17 diz: pois os meus olhos estão sobre os seus caminhos. Presta bem atenção. Eles não estão escondidos de mim, nem a sua maldade está encoberta aos meus olhos. Viu? Jeremias 16 e versículo 17. Diz que, pois os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Quer dizer, está tudo, sobre tudo. Deus está vendo tudo, né? Eles não estão escondidos de mim, nem as suas maldades está encoberta aos meus olhos. Então temos que ter cuidado, irmãos, vigiar e vivermos em constante aliança com Deus, pedindo a Deus para que nos dê força, que nos avise, Pai, quantas vezes você vai e eu vou fazer uma coisa errada, o Espírito Santo fala, ei, né? O Espírito Santo fala. O problema é que nós muitas vezes a carne já está predominando, e se ela dominar totalmente, já era. Aí pode estar o Bento pregando, pode estar quem for com você, pode estar o próprio Jesus pregando, que você vai rejeitar aquilo. Não vou obedecer, não precisa disso. Vou continuar com aquela amante que eu tenho lá. Não é assim. Aquela irmã está lá fazendo uma faculdade, não é assim. Meu marido é aquele crente buchudo, eu me tornei uma mulher tão bonita aqui, agora fiquei mais intelectual. Eu podia achar um varão diferente aqui, a igreja não vai saber. Vai não, hein? A igreja realmente não vai saber. Mas os olhos de Deus já está vendo, já está sobre mim e sobre você. Pastor, o que é que tem? Foi só uma vez, mas essa única vez pode te tirar o direito de morar no céu. Amém? Zacarias 4, versículo 10 diz: porquanto aqueles que se acham insignificantes, os dias dos pequenos trabalhos ficarão agradavelmente surpresos ao verem a pedra principal, o prumo nas mãos de Zorobabel. Então Deus me revelou: eis que estas 7 lâmpadas representam os 7 pares de olhos do Senhor, que percorre toda a terra sem cessar. Cuidado você também, que às vezes se inferioriza demais. Eu sou tão inferior. Irmãos, isso não é simplicidade, não. A simplicidade de Deus, ela é santa, é clara, é iminente, todo mundo vê. Viu? Cuidado com você, que eu sou tão pequena. Tu não tem nada de pequeno. Que a Bíblia não trabalha com anão, não, com um povinho anão, não. Ele trabalha com um povo que está de pé, com a espada, um escudo, um capacete, uma sandália, e dizendo: eis-me aqui, Pai. Eu sei que o Senhor é o meu general e que está à frente das minhas causas. Cuidado com esse negócio de pequenininho, viu? Deus não te chamou para essa guerra para ser cozinheiro lá atrás na guerra, não, viu, covarde? Levanta, pega a tua espada, não plante cebola de jeito nenhum dentro do teu escudo, viu? Caça o calçado que Deus te deu, o alforje, viu? O capacete, e levante a bandeira que Deus te deu, aleluia.
nessa terra, e essa bandeira está escrito que tu é vencedor, é o povo mais feliz dessa terra, e nós venceremos porque o nosso general, ele tem muita estratégia, e de maneira nenhuma vou me ocultar de Deus aquilo que eu não posso ocultar. Muita gente ocultando coisa aí, viu? Não tem problema não. Estou trabalhando ali, lá, mas lá tem uma moça tão bonita. Já me deu bola. Um dia desse eu saí com ela, o subconsciente falando, né? Ei, você tá lembrado daquele negocinho que você fez fora do conjunto? Não, mas isso já passou. A moça já até casou. Ou nós éramos casados, ela tá lá com o marido dela em paz, eu tô com a minha esposa aqui. Não é assim? Aí diz, isso aí Deus não tá vendo. Deus não tá o quê? Isso aí eu dei uma oferta grande lá e Deus já me perdoou. Quem te perdoou foi o teu pastor com a oferta grande. Viu? Mas lá em cima, a oferta grande não tira o pecado do mundo de jeito nenhum. E nem da minha vida e nem da tua. Tá bom? Lembre disso. Depois que estiver lá no garfo, não venha dizer que você não foi avisado. O que eu tô fazendo no garfo? Está sendo lançado fora porque eu não te conheço. A Bíblia diz que aquele que confessa deixa alcança o quê? Misericórdia. Amém? Eu que falei que ia falar só já está com quase 2 horas aqui. Amém? Que Deus possa abençoá-los, mas ande segundo os projetos de Deus. Quer ter vitória? Se posicione e nunca tente enganar Deus, porque Deus não é cego. Muito ao contrário, a Bíblia eu estava lendo ontem que Deus veio para o mundo para fazer com que os cegos enxergassem a glória dele. E essa é a palavra de hoje. Portanto, vamos orar. Eu já passei da hora aqui, faz hora. Bendito Deus, nosso Pai, mais uma vez aqui neste mesmo lugarzinho, estamos aqui para glorificar e enaltecer o Teu nome, de maneira essa, Pai, com muita gratidão. Deus, Tu tens sido Deus forte, como sempre foi e sempre será, e nós entendemos que somos dependentes da Tua preciosa vontade. Deus, que o Senhor possa, meu Deus, contemplar todas as nossas falhas. Oh Senhor, que nós venhamos a nos render através da transformação proporcionada pelo Senhor, através da Tua misericórdia e do Teu amor. Deus, abençoe a vida da irmã Francisca Souza, lá no estado do Piauí, em nome de Jesus. Abençoe, meu Deus, ricamente a vida dela, dê uma noite de paz, uma noite de bênção e um dia do amanhã, segundo o Teu projeto na vida dela. Livra-a do homem mau, daquilo que possa, meu Deus, ofendê-la, espiritualmente falando. Que o Senhor seja o escudo broquel da vida da irmã Francisca. Deus também nesta noite apresenta a vida do pastor Gilmar, missionária Cida Lima, seus filhos, a igreja, a oficina, tudo que eles tocam lá, Pai. Que o Senhor esteja abastecendo eles nos mínimos detalhes, de muito ânimo, muita vontade de fazer a Tua obra. Que o Senhor continue sendo motivo da gratidão de cada um que pertence a esta família do pastor Gilmar, missionária Cida Lima. Deus dê a eles uma noite de paz e de gozo, e que o Senhor permaneça sendo Deus e eles filhos independentes 100% do Senhor. Deus também nesta noite apresenta a vida da irmã Josefa, seus filhos, seus netos, oh glória a Deus, genros e noras, e o seu esposo, meu Deus. Que o Senhor continue a abençoá-los ricamente segundo a Tua medida e a ampará-los naquilo que for impossível. Mas que o Senhor seja a orientação e a eficácia certa da Tua vontade ali naquelas vidas, Pai. Que o Senhor dê a eles uma noite de paz e uma noite de alegria, sabendo que todos estão debaixo de Suas asas. Deus também nesta noite apresenta o Júlio Passamai, Kelly Passamai, o neto que veio agora, meu Deus, para alegrar esta casa. Que o Senhor venha, meu Deus, ter todos os dias debaixo da Sua direção e dos Seus olhos esta família tão abençoada. Que o Senhor dê a eles uma noite de paz, de alegria,
e que conforto, estabilidade de saber que Deus está no vale de cada um deles e controlando esta família com as suas próprias mãos. Dê a eles uma noite de muita bênção e de muita vitória. Deus também nesta noite apresenta a minha tia Sebastiana, lá onde ela estiver, Pai. Que o Senhor continue aí orientando ela no máximo possível e que ela venha a ser vista por muitos como uma grande obra nessa terra que o Senhor fez. Prolongue os seus dias de vida e dando a ela, meu Pai, muita experiência, estabilidade para estar pregoando a sua palavra e que seu Espírito nunca afaste, meu Deus, dela de jeito nenhum. Deus, Pai, abençoe também meus primos lá em Rondônia, aqui em Cuiabá, ali no Paraná, lá no Portugal e assim sucessivamente, que o Senhor continue tendo a nossa família sob o teu controle. Deus, apresenta a minha mãe nesta noite. Que o Senhor abençoe ricamente, como sempre tem abençoado, dando a ela o respaldo de olhar para trás e ver o quantos degraus o Senhor a fez subir. Que ela possa ver toda a família dela adorando e glorificando o teu precioso nome, porque eu sei que o Senhor é Deus. Abençoe os meus irmãos, as minhas cunhadas, os meus sobrinhos, porque eu sei que o Senhor todos tem zelado. O Senhor tem zelado com mão forte e até aqui nós temos sobrevivido, porque o alimento para a nossa vida vem do Senhor. Deus também nesta noite abençoe a vida do Wagner, da Anne, da Samira, da minha esposa Carla, a minha própria vida, a este trabalho, e que o Senhor venha, Pai, estar sempre na administração de tudo e de todos, porque essa é a sua maravilhosa função, controlar tudo e todos andando cada vez mais para frente, erguendo as suas mãos e dizendo: até aqui o Senhor tem nos ajudado. E eu sei que o Senhor tem muito mais por fazer por cada um que dá lugar verdadeiramente ao teu santo nome. Desta maneira nós te agradecemos em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, a consolação e a comunhão do Espírito venha estar com todos, e todos dizem amém. Amanhã é que dia? Amanhã já é sábado. É mesmo, não sei se eu vou estar aqui, mas se tiver eu vou estar aqui, viu? Amanhã vocês sabem. Fica com Deus e até amanhã, se assim Deus quiser.